E agora, portanto, que foi apresentado o pedido principal, a gente começa a ter um processo igualzinho. Um processo que tem uma peculiaridade. Ele foi forjado em dois momentos. Um momento com a apresentação de uma petição inicial de cautelar e que agora está sendo complementada com a apresentação do pedido principal, que vai engolir o pedido cautelar. Só que o réu até agora não contestou o pedido principal. Ele foi citado na cautelar para contestar o pedido cautelar. Portanto, ele vai ter que ser citado em relação a esse pedido principal e ele vai ter o direito de contestar em 15 dias o pedido principal. Com audiência de conciliação ou sem audiência de conciliação, o código faz uma confusãozinha aqui, não interessa se vai ter ou não vai ter. Ele vai ter o direito de contestar o pedido principal em 15 dias. Não se confunde aquele direito de contestar a ação cautelar com esse direito de contestar a ação principal, que é um direito inalienável do réu. Ele tem que ser, então, sim, citado para dar a ele a oportunidade de contestar o pedido principal. Pois bem, temos alguns problemas. O artigo 309, ele dá ao autor da cautelar uma advertência, dizendo o seguinte: mesmo que a tutela cautelar tenha sido deferida, ela pode vir a ser cessada, ela pode ter os seus efeitos cessados e, portanto, prejudicar o requerente nas seguintes hipóteses. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Ou seja, ele tem aqueles 30 dias a contar da efetivação para fazer o pedido principal. Se ele não fizer o pedido principal, é como se não existisse sequer ação cautelar. Ela perde a eficácia e morre. E, portanto, o autor tem que ter a consciência de que ele tem dois deveres: entrar com a ação cautelar antecedente e, depois que a medida deferida for efetivada, ele tem 30 dias para entrar com a ação principal. Inciso 2. Cessa a eficácia da tutela cautelar também se ela não for efetivada dentro de 30 dias. Lembra aquele artigo lá? Eu tenho 30 dias para entrar com o pedido principal, contados como 30 dias depois de efetivada. Mas quanto tempo ela tem para ser efetivada? 30 dias. De modo que o autor então trabalha com dois prazos. Ou seja, deferida a tutela cautelar, eu tenho 30 dias para torná-la efetiva. Portanto, para buscar a efetivação dela. É óbvio que problemas que saiam da minha alçada, eu não sou responsável, né? Então, se tiver greve, eu não sou responsável. Eu tenho 30 dias naquilo que tem de minha responsabilidade para providenciar a efetivação. Efetivada, eu tenho mais 30 dias para entrar com o processo principal. Se eu não fizer nem o primeiro prazo, nem o segundo, o risco, aliás, a certeza, é que a cautelar perde a eficácia e a tutela é revogada. E a terceira hipótese: a tutela cautelar antecedente perderá sua eficácia se o juiz julgar improcedente o pedido principal ou extinguir o processo principal sem julgamento mérito. É óbvio, ela é provisória. Provisória até que venha o julgamento final do processo principal. Quando vier o julgamento final do processo principal, de duas uma: ou a cautelar morre, ou a cautelar se consolida como tutela definitiva. Se chegar no final do pedido principal o juiz julgar a ação improcedente, é porque o direito não existe. E para que servia a cautelar mesmo, gente? Para preservar a eficácia do pedido final. Se o pedido final for indeferido, é óbvio que a cautelar não pode existir mais, porque ela não vai acautelar mais nada. Se o pedido for julgado procedente, a tutela cautelar ela se consolida como tutela definitiva. Portanto, ela deixa de existir, mas para o lado bom, ela passa a ser uma tutela definitiva. Só lembrar uma coisinha. O 310, repetindo, ele permite que a parte, mesmo que se tenha o indeferimento da tutela, possa apresentar a ação principal. Na verdade, nesse caso, a gente não fica atrelado àquele prazo de 30 dias, porque se a tutela não foi concedida, foi indeferida, ela nem será efetivada. Se ela não será efetivada, não tem nem os 30 dias a contar. Ou seja, em sendo indeferida a tutela cautelar, o autor pode promover o pedido principal a qualquer instante. Óbvio, enquanto for útil a ele a própria tutela definitiva. Ou seja, tem um tempo lógico. Ok? Abraço!